Computador. Bem, amigos, hoje quero falar a vocês sobre como lidar com alguns erros que são fatais à nossa vida. Como é que você faz para lidar com alguns erros? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a história de Sansão e analisar com vocês alguns erros que esse homem de Deus cometeu. E talvez você, que é crente, também tenha cometido alguns erros e esteja pagando um pedágio muito caro por conta desses erros. Se você ainda não cometeu, que bom. É importante que você avalie para que esses erros que ele cometeu, você também não o faça, pois acreditamos que esses erros são fatais. E como é que você faz para lidar, então, com esses erros? Primeiro, o texto base do meu sermão encontra-se em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Juízes, capítulo 13, versículo 1. O texto diz assim, 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, vamos lá. O povo de Israel fazia o que era mal diante de Deus e eles cometeram um erro fatal e, por consequência, o que aconteceu? Deus entregou eles aos filisteus. Depois disso, você vai para o Juízes 16, 31, diz assim: Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no. Subiram com ele e o sepultaram em Zorá, Estal, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Então, essa é a história de Sansão. Primeiro, você percebe que ele tinha cometido um problemão, a cidade, o povo de Israel estava sofrendo, e então, depois, Sansão morre, e tem todas as lutas dele, e ele vai ser enterrado nessa cidade. No enredo do meu sermão, eu vou falando para vocês os problemas que Sansão cometeu. Primeiro, eu não vou ter tempo hoje para falar tudo sobre a história de Sansão, porque é uma história muito grande. Então, eu sempre começo na terça-feira e termino na sexta, fazendo um ciclo, um arco aqui junto com vocês, como eu tenho sempre explicado para vocês. Aí então, hoje eu começo dizendo para vocês que esse tema de sanção não dá para abordar todo hoje, mas eu vou picotar com vocês para que vocês avaliem cada dia alguns problemas, alguns erros que nós podemos cometer. Dentre eles, existem alguns detalhes da vida de Sansão que eu quero tocar em alguns detalhes que são significativos da vida dele. Por isso, as proezas de Sansão, elas são de fato lendárias. Você, quando ouve a história de Sansão, você vê, puxa, ele é o Superman da Bíblia, né? Ele apara a bala no peito. Então, ele era forte, ele era inteligente, ele era rápido, ele era sagaz, ele era juiz de Israel. Ele tinha muitos atributos ali de força e fortaleza para Israel. Então, todo mundo se sentia seguro. Por quê? Porque a gente tem Sansão. Essas proezas demonstram que ele era um homem forte, mas também eu vou mostrar a vocês alguns erros fatais que ele cometeu. São duas das maiores fraquezas que eram ali a vingança e o romance. Eu julgo e coloco como as duas maiores fraquezas de Sansão. Ele tinha ali um romance com uma mulher de fora do arraial e ele também tinha ali a fraqueza porque ele era muito vingativo. Como vocês sabem, a Dalila, a esposa, a mulher de Sansão, o pai dela não queria que ele namorasse com Sansão, que ela namorasse com Sansão, e deu ela para um outro cara. E Sansão ficou muito possesso e se vingou de todos os filisteus, amarrando ali as raposas, tocando fogo nelas e queimando o milharal dos caras todos, destruiu a cidade toda, as portas de Gaza ele carregou na costa. Então, você que conhece um pouco da história de Sansão, você percebe que ele de fato tinha dois problemas: esse romance ao longo do arco da vida dele e também o problema ali da vingança dele. Na verdade, a sua fraqueza por mulheres muitas vezes levou ele para esse caminho de vingança, porque não era só Dalila, tinha outras pessoas. A Dalila é a que a gente mais lembra ali porque estava em voga e era o grande amor dele. Ele exatamente era um homem muito talentoso. E quando eu olho para a história dele, eu percebo
tem muito crente que é talentoso, que está tropeçando em alguns pecados que estão destruindo a sua própria vida e destruindo os seus. Eu ainda vou mais além ao dizer a vocês de que certamente ele não era piedoso. Ele não era, pelo fato de ser vingativo, ele não era um homem piedoso, não era um homem que estava na presença do Senhor, não era um homem que o buscava, mas ele tinha noção clara de quem dava a força para ele. Ele era forte do lado de fora, mas ele não tinha controle interior. Talvez você seja um irmão de fato forte do lado de fora. Mas será que você tem controle no seu lado interior? Você tem controle sobre a sua alimentação? Você tem controle sobre as suas emoções? Você tem controle sobre as suas finanças? Será que essas coisas também fazem com que você seja uma pessoa igual Sansão, descontrolado? Eu vejo muito crente que às vezes, sabe, Rose, ele é um camarada muito bom, porque ele é crente, está na igreja, mas ele é descontrolado em outros aspectos da vida. E esses são erros fatais. Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas descontroladas no âmbito das finanças, coisas mais internas e pessoais. Ele passa a vida toda, até recebe dinheiro, ganha recursos. Ganha não, que ninguém ganha nada, né? A gente faz dinheiro, né? Porém, o camarada acaba passando sua vida, chega aos 40, 50 anos, ele não tem nada. Por quê? Por conta do seu descontrole nas áreas das finanças. Outras pessoas, por exemplo, têm descontrole na área alimentar, que você, Rose, tanto fala pra gente aqui, cuide da alimentação, avaliem isso. E tem uma galera que tem descontroles, mesmo sabendo da importância desse tema. Outras pessoas têm descontrole nas suas emoções. Tem gente que tá benzinho aqui agora, depois explode da noite pro dia. É muito rápido. Se você pisar no calcanhar de alguém, ela acaba explodindo, ela não consegue se organizar, se equilibrar emocionalmente. Esse descontrole de sanção, que talvez também seja o mesmo problema que você enfrenta, você precisa lidar com esses erros, porque senão eles vão destruir você. Eles vão destruir sua família, eles vão destruir quem você ama, quem está perto de você. Obviamente, eu estou aqui pincelando alguns dos pontos que eu analisei ao longo do livro de Juízes, da história específica de Sansão. Às vezes eu olho e leio também as histórias, por exemplo, de Ana, leio as histórias de Gideão, de Ruth, e eu penso, eu nunca poderia ser como essas pessoas. Quando eu olho, eu falo assim, cara, não posso ser como esses aqui que cometeram esses erros em sua própria vida. Não foi assim com Sansão. Não é assim com Sansão. Ele é muito parecido com muita gente. E Sansão é alguém que é forte por fora, mas às vezes tem suas debilidades, seus erros fatais por dentro. E a maioria de nós sabemos que significa ser tentado, porque todos nós somos tentados todos os dias. Nós lutamos, às vezes, por vezes, né, com um desejo de vingança. Fulano fez isso para mim e eu também vou fazer isso para ele, sabe? Beltrano fez isso, eu vou fazer dois isso. Bem, quando eu olho para a história de Sansão, ele é muito parecido. E a maioria de nós sabemos o que significa ser tentado, e todos nós, de fato, lutamos por isso. Lutamos contra essa chamada natureza humana. Quando nós vemos Sansão lutando e ele caindo, talvez você tenha uma ideia do que ele passou, porque também às vezes você luta e você também cai. É por isso que eu estou montando aqui com vocês um enredo da história desse homem, que é uma história de. Eu julgo ser uma história triste. Eu sei que é emocionante a história de Sansão, mas é uma história triste. Quando eu terminei de ler e montar meu sermão e de fazer aqui, eu vejo, puxa, ele poderia ser muito mais. Ele de fato foi alguém muito grande, mas para aquele que teve todo aquele poder, um camarada que aparava a bala no peito, o Superman, sofrer e morrer de forma tão trágica, humilhante. Era para ele morrer em glória, no sentido de, na sua velhice, com seus filhos, abastado, como era o caso daquele sermão que contei a vocês da história de Davi, né? Davi morreu feliz, abastado, com os netos, com os filhos e o seu próprio filho tomando conta do reinado. Sabe, quando eu olho para a história de Sansão, a vida dele acabou ali. A verdade de que da questão é que poucos, que tem, todo mundo tem um pouco de sanção na vida.
Todo mundo tem um pouco dessa história. A verdade, a questão é que não só temos um pouco de Sansão na nossa vida, mas é um monte de Sansão que existe na maioria dos irmãos. Tem um monte de Sansão aí dentro da igreja. Eu ainda falo mais a vocês que uma das coisas que eu aprendo com a vida de Sansão é que o pecado sempre vai me levar para mais longe do que eu quero ir. O pecado sempre vai furar o olho do cara. E pelo fato de Sansão pecar e ele tripudiar em cima do pecado, sabe o que aconteceu? Furaram o olho do cara. Ele perdeu todas as forças. Eu conheço alguns irmãos que vivem de glórias do passado. Porque esses irmãos vivem da glória do passado. Ah, e quando ele tinha uma empresa, ele era bom, ele fazia, ele acontecia. Porque talvez ele tenha um problema, que era o problema da doença de Sansão. Eu julgo que o primeiro erro fatal aqui, e eu coloquei como título de meu sermão, né, lidar com esse erro fatal de Sansão aqui, eu quero começar com algumas informações importantes da história e da vida de Sansão. O capítulo 13, por exemplo, ele fala pra gente sobre um pouco da história de Sansão aqui. Veja o que o capítulo 13 nos diz. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Por que começará? Porque ele morreu 20 anos, né? O texto bíblico diz que os filisteus ficaram sobre Israel durante 40. Então, mesmo com a morte de Sansão, eles ainda continuaram com briga com os filisteus até expulsá-los da terra. Então, versículo 6. A mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante a um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, pois não beberás vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela o seu marido Manoá. Passou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: Eis tu o que falastes a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Imagina, né, rapaz? Puxa, que negócio. Então disse Manoá: Quando se cumprem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu disse. De tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerás. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-me deter-te e te preparar um cabrito. Porém o anjo disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparas holocaustos ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te oremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse:
Por que perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso. Tu, pois, Manoá, a, tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E ao anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Vamos parar por aqui. Vamos terminar logo, já pode ser essa besteirinha aqui. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Vem, e aí vem o casamento de Sansão, depois vem o enigma de Sansão e os rolos da vida dele. Que história fenomenal. Eu vou fazer um arco aqui, lógico, esse é o primeiro capítulo que eu estou lendo, depois teremos os outros capítulos, mas para o momento e perceba. Rapaz, os caras receberam em sua própria vida a presença de Deus. Os anjos do Senhor, a presença do Senhor veio até aquela mulher estéril e falou para ela: Olha, tu vais ter um filho e o teu filho vai ser muito bom, porque ele vai livrar vocês do jugo dos filisteus. Ele deu algumas instruções a ela, mas eu não sei muito bem se ela não soube falar com o Manoá, ela não soube explicar que ele orou e falou: Senhor, ela está me falando um monte de coisa aqui, de que vamos ter um filho, e que o Senhor falou com ela, e fala comigo, Senhor. Porque agora o cara ficou desesperado. E aí então ele orou pedindo para que Deus se apresentasse novamente a eles e desse uma instrução de como deveriam seguir ali. Bem, os filhos de Israel, eles se tornaram ali, eles tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E Deus teve que fazer uma intervenção. Eles os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Os filisteus, irmãos, eles eram pessoas muito guerreiras que traçavam ali sua origem de volta para a terra do Egito. Então, aquele local ali era um local ali dos filisteus e permaneceram como inimigos de Israel durante ali muitos anos. É interessante, eu estou trazendo aqui um plano de fundo a vocês de um contexto histórico de quem eram esse povo. Eu até escrevi aqui algumas coisas para que você compreenda o que que esse povo era, o que que eles faziam. É interessante saber que este é o único lugar dos livros ali dos juízes em que não lemos sobre o povo chamando a Deus para livrá-lo da opressão. Toda vez o povo vai lá e chama a Deus, Deus, nos ajude. Esse é o único texto em que o próprio Deus desce para ajudar o povo, mesmo sem o povo ter pedido. Sabe, o plano do jogo dos filisteus era muito simples ali. Eles conquistaram os seus inimigos, assimilando-os através de casamentos e observando com alegria, com a religião do povo de Deus começava a desaparecer. Então, era essa forma que eles faziam para poder conquistar o povo. Eles assimilavam o povo através do casamento e impunham a sua própria religião sobre os povos que estavam ao redor. Com isso, a religião do povo de Deus começava a diminuir, porque o povo estava casando com os filisteus ali, como era o caso ali de Sansão, né? E por isso, uma vez que eles estavam mesclando a sua cultura em torno do povo filisteu, o povo de Deus estava perdendo a mão, o povo do Senhor estava perdendo ali a, a, a religião de Deus, estavam perdendo as coisas do Senhor e os filisteus estavam ganhando. Os filisteus estavam vencendo porque eles assimilavam através do casamento. Bem, será que isso soa familiar com a vida de alguns de nossos irmãos?
A igreja, ela está em perigo de perder o seu impacto quando nós nos tornamos assimilados pela sociedade que está nos rodeando. Tem muito irmão que está se aculturando com as coisas desse mundo e eles estão perdendo as coisas de Deus. Tem irmão, por exemplo, que tem tempo para assistir um bom filme. Eu não vejo problema algum, tá, irmão? Por favor, não me entenda mal. Mas quando você tem tempo para assistir um bom filme, não tem tempo para estudar a palavra, isso se configurará um pecado para aqueles que são chamados ali os profetas do final dos tempos. Ou seja, nós somos os Elias, nós somos os Noés, nós somos os arautos. Se você tem tempo para fazer qualquer outra coisa, mas não tem tempo para as coisas do Senhor, isso está sendo aculturado na sua vida. Você às vezes ouve um monte de música aí, mas não se dedica a ouvir as músicas sagradas. Você assiste um monte de coisa, mas não se dedica a assistir às coisas de Deus. Você não começa a se envolver com as coisas da luz. Bem, esse era o problema aqui daquela sociedade. E os filisteus estavam ganhando do povo de Israel porque estavam assimilando a eles culturalmente. Sabendo disso, por essa razão aqui, Deus teve que agir, senão Deus ia perder o povo de Israel, porque o povo estava se dando em casamento, estava sendo aculturado ali pelos filisteus. Deus aparece a um homem e a sua esposa e diz que eles vão ter um filho que os livrará de Israel, vai livrar ali Israel dos filisteus. Deus vai ter um filho. Ali, esse casal terá um filho que vai livrar. Desde o início, irmãos, mesmo enquanto ele estivesse no ventre de sua mãe, eles deveriam ser separados. E aí vem algumas coisas que eu quero abordar a vocês. Ser separado para a obra do Senhor. Ser separado. Será que você tem separado sua vida para a obra do Senhor? Seus filhos para a obra do Senhor? Seus bens para a obra do Senhor? Seus recursos para a obra do Senhor? Seu intelecto para a obra do Senhor? Ser separado significa ser santo. A gente, nós aqui no Brasil temos essa expressão, né? Santo. Ah, ele é um santinho, santinho. Santo do pau oco. Veja, santo não é o cara que não faz nada, que é aquela imagem que a gente tem lá. Um santo que não faz nada, que está ali sempre parado. Não, santo significa separado na etimologia da palavra. Você é um irmão santo quando você se separa, querido irmão, para fazer as coisas do Senhor. E por isso, esse Sansão, a sua família, são pessoas santas porque foram separadas pelo próprio Deus para enfrentar os filisteus e livrar os filisteus das garras ali do convívio de Israel. Bem, quando olhamos isso daqui, eu percebo que, mesmo enquanto estivesse no ventre de sua mãe, ele precisava ser separado para a obra do Senhor. O versículo 5 que nós lemos aqui diz que deveria ele ser um nazireu. Nazireu é alguém que foi separado para a obra sagrada. E o voto de nazireu tinha uma série de regras que eles precisavam fazer. Números capítulo 6 vai descrever para a gente, eu não vou ler aqui porque o tempo não me permite, mas vai descrever aqui três compromissos que o nazireu deveria manter durante o seu voto. Quando você leva seu filho na presença do Senhor, lá na igreja, quando o sacerdote faz uma oração por ele e entrega seu filho ao Senhor, três coisas precisam ser feitas. E o nazireu, ele tinha que fazer, esse voto do nazireu tinha que fazer. Primeira delas, evite qualquer contato com uvas ou com consumo de vinho. Quando lemos aqui, ele não podia tocar em vinho, não podia tocar em nada com coisas de parreira, da uva, né? Depois vem aqui, nunca tocar em um cadáver de qualquer tipo. Isso eu estou resumindo o Números capítulo 6, tá? Que vem dizendo e declarando ali o voto do Nazireu. Um terceiro item que o Nazireu não podia fazer é que ele não podia deixar o seu cabelo crescer e nunca cortá-lo. Então, o nazireu precisava ter um cabelo maior. Ser alguém que tomou um voto especial, o voto do nazireu. Antes de nós deixarmos aqui esse capítulo 13 que eu li para vocês aqui, eu quero que você observe a frase-chave desse capítulo aqui. Ele começou a livrar, ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus.
É um fato, irmãos, de que ele começa a livrar. E à medida que você vai percorrendo comigo durante esta semana sobre a história de Sansão, aqui você vai descobrir uma realidade que ele nunca fez qualquer libertação. É um fato, irmãos, que Sansão nunca fez qualquer libertação do povo de Israel lá, porque ele nunca se libertou também. Ele fez um voto do Nazireu, mas ele mesmo quebrou os votos do Nazireu e por isso o povo de Israel não foi liberto. Deus preparou ele para ser uma bênção, Deus preparou ele para ser alguém que salvaria a sua igreja, salvaria o seu povo, mas o povo não foi salvo porque Sansão acabou pecando e caindo. A gente vê no final da vida de Sansão que ele ali matou muita gente, mas ainda assim o povo levou mais 20 anos para poder ser livre ali. Sabe, irmãos, desde que ele nunca tratou os seus erros fatais, quando Sansão não trata dos seus próprios erros fatais, ele acaba levando consigo toda a nação. Quando você não trata, querido irmão que está aqui no Gol Six conosco, dos seus próprios erros fatais, você acaba arrastando junto a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, o seu pecado acaba atraindo maldição para o meio da igreja. Você também acaba atraindo maldição para dentro da sua própria família, porque você não está tratando dos seus pecados fatais. E então sua própria família acaba sofrendo e não tendo a luz do céu sobre si. Portanto, quando leio a história dele, de que ele nunca libertou, porque ele também nunca tratou dos erros fatais, ele só começou, diz o texto bíblico, ele só começou a libertar a Israel, mas ele não libertou. Ele só começou esse processo. E eu quero que você observe também o versículo 25, que ele diz o seguinte: veja o que o versículo 25 diz. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. O Espírito do Senhor começou a fomentar. Ele foi separado e ele foi incitado pelo Espírito de Deus. Deus começou a fomentar, através de Sansão, a libertação do povo. Sansão tinha tudo o que precisava para realizar a sua tarefa. Você, querido irmão, tem aqui o Goal Six. Você tem a busca da presença do Espírito a cada manhã. Você tem Deus que o ama. Você ainda está vivo, por isso ainda há solução para ti. Você tem tudo o que precisa para libertar a sua família, para libertar a você mesmo, quando você começar a cuidar, ou melhor dizendo, quando você começar a lidar com os seus erros fatais. Por isso, ele era tanto energizado como equipado. Ele tinha a força, ele era bonito, ele tinha o voto do Nazireu. Qualquer mulher queria casar com aquele cara, ele vai caçar uma mulher de fora do arraial. Ele tinha também toda a energia, porque o Espírito estava sobre ele. Puxa, irmãos, o cara carregou, eu vou contar ao longo da semana, o cara carregou os portões de Gaza. Ele entra na cidade de Gaza, o pai de Dalila junta todo mundo e falou assim: nós vamos quebrar esse cara na porrada. Ele não tem como sair. Imagina a cidade inteira fechar e todos os homens saírem para quebrar o cara. O cara vai lá e arrebenta todo mundo. Vocês lembram daquele outro episódio? Ele pega uma queixada de jumento e detona todo mundo, irmãos. Depois, quando ele vai lá e está aprisionado dentro da cidade, sabe o que ele fez? Ele arrebentou os portões de Gaza. E quando a gente fala de portão, não é esse portão velho não que a gente tem aqui em casa, não. Ele arrebentou o portão. Os portões de Gaza eram feitos de tora de madeira. Vocês lembram? Se você assistiu algum filme da antiguidade, você vai lembrar aqueles portões grandes das cidades. O cara pegou, aquilo ali deve pesar umas 2 toneladas. O cara pegou, tá lá o texto bíblico. Durante a semana a gente vai ler. O cara pegou na costa o portão de gás, arrebentou, arrancou. Não é assim, ele desparafusou, não. Ele pegou uma chave de fenda, foi lá, tipo, não, ele arrebentou os ferrolhos dos portões. Então, imagine, o ferrolho deve ser muito grande. O cara arrebentou aquilo ali, segurou e ele subiu a montanha toda com o portão na sua costa. Todo mundo para e fala assim, mano, não tem como pegar esse cara. Olha o que esse cara fez. Esse cara arrebentou o portão e ele ainda está subindo a montanha. Porque arrebentar o portão e jogar no chão, tá bom, né? Qualquer um faz, né? Qualquer um faz. Mas agora imagine o cara pegar o portão e ainda subir a montanha.
Sabe? Quando eu leio, ele foi separado e ele foi incitado pelo Espírito de Deus. Sansão tinha tudo o que precisava para realizar aquela tarefa. Ele era tanto energizado pelo Espírito, porque o Espírito dava essa força, quanto equipado. E eu quero aqui comparar com outros heróis ali da Bíblia. Ele tinha mais do que ninguém toda a força. Tudo quanto é herói da Bíblia, Sansão era o mais forte. Sansão era o melhor. E, no entanto, irmão, ele deixou escapar tudo. Ele começa a deslizar pelo pecado. Amanhã eu vou estar lendo com vocês o capítulo 14, que vai nos mostrar os 7 passos estúpidos que Sansão tomou. Eu vou mostrar para vocês 7 passos que ele cometeu, ali que erros que ele cometeu, que foram erros estúpidos. Por isso, faça planos para você estar conosco, porque perceba, o erro de Sansão talvez também seja o teu problema. É óbvio que a consequência foi nefasta para ele e para todo o povo. Mas se você for inteligente, meu pai dizia que o inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Você não deve aprender com os seus erros, mas você deve ser mais inteligente e aprender com os erros dos outros. Sansão, ele teve tudo. Você é um irmão que Deus está disposto a dar tudo para ti e te abençoar de forma formidável. Só que você precisa aprender a consertar algumas coisas. Por quê? Porque senão, se você não consertar algumas coisas, você não aumenta a sua frequência, você não sobe para o ambiente que Deus quer. Então, você sempre vai estar num nível em que você não vai ter a bênção que você tanto espera, porque você não subiu ali a frequência, você não subiu das coisas. Sabe, irmãos? É, eu ouço alguns sermões de um doutor da Andrews e eu percebo que o nível de mensagem dele está muito acima. Se a gente trouxer o sermão dele para a congregação, ela não vai entender nada. Por quê? Porque precisa melhorar a congregação a um nível de que pelo menos ela vai conseguir compreender. Eu não sei se você já ouviu algum jornalista ou algum especialista em determinada área que ele fala tanta coisa que você, puxa vida, eu nem sabia que isso existia. Então você precisa subir um nível. O caso de Sansão e da história de Sansão faz com que você suba o nível e consiga compreender de o porquê que a bênção ainda não chegou à sua porta. De o porquê que Deus ainda não te deu, porque você ainda não subiu o nível. Nós queremos que durante essa semana você suba um degrau a mais, que você consiga compreender que a bênção virá, mas você tem que estar preparado para recebê-la, porque Deus não é bobo. Se Ele te der essa bênção, você vai estragar. E talvez você esteja orando muito, pedindo para Deus te ajudar, te abençoar em determinadas áreas, mas pelo fato de você não estar preparado, Deus nunca vai te dar a bênção, porque se Ele te der, você estraga. É preferível que dê a bênção para outra pessoa, para um ímpio, para outra pessoa que está preparado, e você já deve ter visto muito isso. E a gente tem ali o livro de Jó, né? Porque os ímpios prosperam, porque muitos deles se preparam. E eles, pelo fato de se prepararem, eles recebem. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, diz a palavra. Nós queremos, durante essa semana, fazer com que você suba mais um degrau. E se você entender a história de Sansão e compreender aqui como ele deslizou pelo pecado e os 7 passos que ele tomou, você vai poder corrigir também a sua rota e ajudar qualquer um outro a corrigir a rota. Quer você ter essa vitória? Quer você ter essa bênção? Quer que Deus se revele durante a semana para ti? Quer que Deus dê a bênção que você tanto tem orado? Então não esqueça da história de Sansão, porque Deus vai falar com você durante essa semana. Bem, nós teremos uma oração agora no final. E enquanto a irmã estiver orando, eu quero que você se una também a nós em oração e peça a Deus, Senhor, fala ao meu coração. Senhor, usa a irmã Glória para que a bênção do Senhor repouse sobre minha vida. Fale com Deus agora, por quê? Porque Deus está disposto a se aparecer a você. Vamos então fazer a oração. Nosso grande Deus, diante da tua presença, Senhor, nós estamos. Obrigado por esta mensagem de hoje, meu Deus. Muito obrigada. Nós sabemos onde foi que Sansão fracassou.
e temos consciência disso, temos isso, o Senhor nos ensina através das Escrituras. E que em todos os pontos, meu Deus, em que ele fracassou, nós possamos ser vitoriosos. Para que esta bênção, esta vitória, não seja só nossa, mas para todos aqueles que nos rodeiam, para a tua causa neste mundo. Obrigada pela mensagem de hoje, meu Deus. Nos coloque em nós, coloque no nosso coração esse desejo de ser usados pelo teu Santo Espírito. Nunca houve um tempo, meu Deus, em que a igreja buscasse tanto a unção do teu Santo Espírito, porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento crucial, um momento muito, 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 muito crucial, meu Deus. É o momento que antecede a tua volta. É o momento em que a igreja precisa de pessoas vitoriosas, não pessoas que fracassam, pessoas que se deixam ser usadas pelo vício, pelo inimigo, pelos prazeres deste mundo, mas que nós possamos, meu Deus, a pegar nas tuas mãos, nos colocar nas tuas mãos e sermos usados para que nós possamos não ser uma vergonha para a tua causa, uma vergonha para a tua igreja, mas que nós possamos ser vitoriosos e levar outras pessoas a serem vitoriosas. Obrigada pela inspiração que o Senhor deu ao pastor Anderson. Abençoa o pastor Anderson e a sua família, Senhor, que ele tem se esmerado, tem trazido mensagens valiosas para esse grupo do Gol Six. Obrigado, meu Deus, por eu estar aqui no Gol Six. Foi depois de muita insistência da Rose que um dia eu e o Hélio aceitamos o convite. E eu me sinto tão feliz, meu Deus, porque eu me sinto abraçada por esta família, me sinto abraçada por todos eles. E agora, neste momento que eu estou vivendo, quando eu pensei que eu teria a parceria do Wellington para ajudar esta pequena família que ele deixou nesse mundo a se preparar para a eternidade, meu Deus. Quando eu olhei para o lado e não vi mais aquela voz, vi aquele corpo frio que não mais falava, Senhor. Eu sim, me entrei em pânico e senti que era uma missão muito grande para mim e que eu não estava em condições de seguir, de prosseguir. Ele, em todas as nossas orações, ele pedia: edifica a nossa família e estabelece a nossa casa, Senhor. Edifica a nossa casa e estabelece a nossa família. E agora eu estou te pedindo isso. Essa família precisa estar pronta para encontrá-lo. E eu estou me sentindo frágil e sem forças, mas eu quero que o Senhor me tome, meu Deus, com as tuas mãos e me guie, me ajude, me fortaleça, me dê é, é, conhecimento, me dê tudo que eu preciso, que tudo que eu aprendi ao longo dos anos ao lado dele, eu possa colocar isso na vida dos nossos filhos e netos, que eu possa ser a luz para os meus filhos e netos. Meu Deus, eu estou te pedindo isso, abrindo o meu coração. Eu fiquei muito triste, meu Deus, quando eu perdi o meu parceiro, mas eu sei que o teu Santo Espírito vai me guiar. Eu tenho confiança nisso e estou te implorando, me unja. Me torne Amém. uma pessoa capaz, meu Deus, me torne uma pessoa capaz, para que eu possa ser uma luz na minha família. Tanto que eu oro pela minha família, pela família dele. Esta semana, o irmão dele veio almoçar comigo e nós conversamos muito. E eu disse para ele: olha, eu estou me preparando para encontrar com o teu irmão. Se prepare também. Nesse momento, eu quero que o Senhor pegue essa dor que eu estou sentindo tão grande,
que transforme tudo isso em energia para que eu possa dedicar o resto da minha vida à tua causa. E, meu Deus, não retenha o teu Santo Espírito de todos nós. Nos unja com o teu Santo Espírito. Que essa mensagem de hoje possa encontrar, meu Deus, um lugar muito especial no nosso coração. E que nós possamos nos preparar, porque e coloca dentro de nós também, meu Deus, aquele desejo imenso de vê-lo voltar nas nuvens dos céus e estar de pé diante de ti e poder dizer: Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Meu Deus, esse desejo tem que ser muito forte, tem que ser muito grande, para que nós possamos vencer as lutas contra o pecado. Abençoa todos nós, meu Deus, todos, e que outras pessoas possam encontrar, Senhor, o desejo de participar do Gol Six e que possam ter a oportunidade de ouvir mensagens como esta e que o Senhor nos prepare para o dia de hoje, nos ajude a vencer as lutas de hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.